Há dias em que a vida parece um quebra-cabeça incompleto. As peças estão sobre a mesa, mas nenhuma parece se encaixar. Você tenta entender, organizar, encontrar sentido, mas tudo permanece confuso. Talvez hoje seja um desses dias. E no meio dessa confusão, Deus sussurra ao coração: confie, eu estou cuidando dos detalhes. O livro de Salmos, capítulo 37, verso 5, nos oferece uma direção firme em meio à instabilidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é uma das declarações mais poderosas sobre fé prática. Mas o que realmente significa entregar o caminho ao Senhor? Será que é simplesmente orar pedindo ajuda? Ou há algo mais profundo envolvido? Entregar o caminho a Deus é reconhecer com humildade que há limites no nosso controle, que há momentos em que, por mais que planejemos, algo escapa das nossas mãos. E talvez isso seja exatamente o que Deus está esperando. Não para nos deixar perdidos, mas para nos mostrar que Ele é especialista em caminhos ocultos e cuida de cada detalhe, mesmo quando não vemos. Confiar verdadeiramente em Deus vai muito além de apenas desejar que as coisas melhorem. Às vezes dizemos que confiamos, mas por dentro estamos inquietos, cheios de ansiedade, fazendo planos alternativos para o caso de Deus não agir como esperávamos. Mas a confiança genuína não tem plano B. Ela descansa no fato de que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Confiar é abrir mão da nossa vontade imediata para abraçar o tempo e os caminhos de Deus. E isso não é fácil. Requer coragem para entregar e fé para esperar. Muitas vezes, queremos apenas que as coisas deem certo, que o problema se resolva, que a porta se abra, que a resposta venha. Mas Deus está nos chamando para algo mais profundo, confiar nele, e não apenas no resultado que esperamos. É nesse lugar de confiança sincera que ele começa a agir. Como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 3, e versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando soltamos o controle, ele começa a alinhar tudo conforme o propósito eterno. Mesmo que pareça demorar, a promessa é que ele fará. Há momentos em que olhamos ao redor e tudo parece parado. As orações foram feitas, as lágrimas já caíram e ainda assim, silêncio. Nenhum sinal, nenhuma mudança visível. Mas é aí que precisamos lembrar. Deus trabalha nos bastidores. Ele não está inativo. Ele está orquestrando cada detalhe, muitas vezes em silêncio, longe dos nossos olhos, mas nunca longe do nosso coração. Pense em José no livro de Gênesis, capítulo 39. Foi vendido, traído, esquecido. Mas a cada passo, mesmo nos cenários mais escuros, o Senhor era com José. Deus estava preparando algo que José não podia ver: o governo do Egito, a salvação da sua família, o cumprimento de um sonho. Mas tudo começou com silêncio, com processos que pareciam contrários ao que ele esperava. Assim também é conosco. Quando tudo parece estagnado, Deus pode estar alinhando pessoas, situações, tempos e lugares para que, no momento certo, tudo se revele. A espera não é em vão. Os bastidores de Deus são mais ativos do que qualquer plano humano. E no tempo perfeito, ele revela a cena completa, e tudo começa a fazer sentido. A ansiedade tem um poder silencioso. Ela nos cega para o que Deus já está fazendo. Enquanto esperamos por grandes milagres, ignoramos os pequenos sinais de cuidado que ele derrama diariamente. Um abraço inesperado, uma mensagem que chega na hora certa, um versículo que salta aos olhos. São gestos sutis, mas cheios de presença divina. Quando o coração está agitado, fica difícil perceber essas delicadezas. É como se a alma estivesse tão preocupada com o que falta, que se esquece de agradecer pelo que já está presente. No livro de Lamentações, capítulo 3 e verso 23, encontramos um lembrete poderoso. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã.
Grande é a tua fidelidade. Deus nos visita com cuidado todos os dias, mas precisamos de olhos atentos para enxergar. Confiar em Deus é também cultivar um olhar grato. Não significa negar os problemas, mas aprender a ver além deles. Significa perceber que mesmo quando a solução ainda não chegou, o sustento já está vindo, um dia de cada vez. O cuidado de Deus é constante, ainda que silencioso. Ele está nos detalhes, e quando aprendemos a reconhecê-los, o coração encontra descanso. Confiar em Deus não é algo que sentimos uma vez e pronto. É uma decisão que precisamos renovar todos os dias, especialmente nos dias difíceis. Às vezes, acordamos em paz, crendo que tudo vai se encaixar. Mas no dia seguinte, um problema surge, a fé balança e o coração quer voltar ao controle. Por isso, confiar precisa ser um exercício constante, uma entrega repetida, um compromisso diário com a fé. Jesus sabia que enfrentaríamos dias assim. Por isso, no livro de Mateus, capítulo 6 e verso 34, ele nos orienta: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Confiar é viver o presente na dependência de Deus, sem ser arrastado pelo medo do futuro. E quando o medo vier, porque ele virá, podemos responder com uma escolha: hoje eu decido confiar. Não porque tudo está bem, mas porque Deus é bom. Não porque vejo a solução, mas porque sei que Ele vê. Confiar é manter os olhos nele mesmo quando os ventos sopram forte. É repetir em oração com sinceridade: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Poucas coisas são tão desconcertantes quanto ter nossos planos interrompidos de forma repentina. A vida parecia seguir um rumo certo, e então, sem aviso, tudo muda. Uma notícia inesperada, uma porta que se fecha, uma virada que não estava no nosso roteiro. Nessas horas, a alma pode gritar: E agora, Deus? E ele responde em silêncio, com presença. É nesses momentos que precisamos aprender a confiar, não nos caminhos que traçamos, mas no Deus que conhece todos os caminhos. Porque ele vê o que está além da curva, enxerga o que ainda não vemos. No livro de Isaías, capítulo 55, e versos 8 e 9, lemos: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A mudança nos planos pode ser, na verdade, um realinhamento divino. Algo que parece uma perda pode ser proteção. O que parece atraso pode ser livramento. E o que hoje não faz sentido, amanhã pode se revelar como um dos maiores atos de amor de Deus por nós. Por isso, diante do inesperado, escolha confiar e não se desesperar. Há um tipo de silêncio que machuca. Aquele em que oramos, esperamos, choramos, e Deus parece não responder, mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele não ignora a dor, nem esquece as promessas. O silêncio de Deus é o lugar onde Ele prepara o invisível, alinha o que não vemos, amadurece o que ainda não está pronto, inclusive o nosso próprio coração. Em João capítulo 11, quando Lázaro adoeceu, as irmãs Marta e Maria enviaram um recado urgente a Jesus, mas ele demorou. E quando chegou, o irmão já estava morto. Parecia tarde demais. Mas foi naquele aparente atraso que Jesus revelou algo maior: a ressurreição e a vida. O silêncio que parecia descaso era, na verdade, um palco sendo montado para um milagre ainda maior. Assim também é conosco. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando nos bastidores, está cuidando de detalhes que nem imaginamos, sondando intenções, movendo circunstâncias e preparando o momento certo. O silêncio dele não é sinal de abandono, mas de sabedoria. É prova de que ele não age por impulso, mas com precisão. E quando ele fala ou age, tudo se transforma.
Uma das armadilhas mais sutis nos tempos de incerteza é olhar para a vida dos outros e sentir que estamos ficando para trás. As redes sociais, os testemunhos, as conquistas alheias, tudo parece gritar que os outros estão avançando enquanto nós estamos parados. Mas Deus não trabalha em série. Ele cuida de cada filho de forma única, no tempo certo e com propósito exclusivo. Quando comparamos nossa caminhada com a de outra pessoa, perdemos de vista o que Deus está fazendo conosco. É como desviar os olhos do que Ele planta em nosso jardim para observar o jardim do vizinho. No Evangelho de João, capítulo 21 e verso 22, Jesus disse algo marcante a Pedro: "Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu." Cada um tem uma jornada diferente e o chamado é sempre o mesmo: segue-me. Confie que os tempos de Deus são personalizados. O que Ele está preparando em você pode estar num processo mais profundo, mais lento, porque o resultado será mais duradouro. Enquanto isso, celebre o que Ele faz nos outros, mas permaneça firme na certeza de que Deus também está escrevendo a sua história com cuidado e detalhes que só Ele conhece. Deus nunca prometeu nos mostrar o fim desde o começo. Ele prometeu estar conosco em cada passo. E é nesse caminhar diário, sem todas as respostas, que Ele nos convida a descansar. Descansar, não por saber o que vai acontecer, mas por saber quem está no controle. Essa é a paz que excede todo entendimento, a que não depende de garantias visíveis, mas da presença invisível de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 33 e verso 14, Deus diz a Moisés: "A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Note, não foi uma explicação detalhada do que aconteceria, mas uma promessa de companhia. E essa é a maior segurança que podemos ter. Quando confiamos na presença de Deus, mesmo a estrada mais nebulosa se torna suportável. Descansar não é desistir, é confiar de forma tão profunda que a alma se aquieta. É olhar para o céu e dizer: "Deus, eu não entendo tudo, mas eu sei que o Senhor está comigo." E isso basta. O descanso de Deus não anula os desafios, mas renova as forças para enfrentá-los com fé. Ele não revela o final, mas caminha conosco até lá, cuidando de cada detalhe no percurso. Ao olhar para as Escrituras, vemos uma constante. Deus nunca deixa de cumprir o que promete. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser da forma que esperamos, mas Ele é fiel em cada detalhe. José, lançado num poço e depois numa prisão, foi elevado ao trono. Esther, uma órfã no exílio, tornou-se rainha para salvar seu povo. Ambos viram planos mudarem, portas se fecharem, silêncios pesarem, mas no final, tudo se encaixou sob a fidelidade de Deus. É isso que Ele também está fazendo por você. Ainda que hoje você não consiga enxergar a totalidade do plano, Ele está cuidando. Está presente nos bastidores, nos desvios inesperados, nos nãos que parecem derrotas. Ele transforma fragmentos em propósito, como diz o livro de Romanos capítulo 8 e verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando o dia chega ao fim e o coração ainda sente o peso da espera, existe uma oração que muda tudo. Senhor, cuida dos detalhes que eu não alcanço. Essa é a entrega mais profunda. É reconhecer que você não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar em quem as tem, e Ele tem. Oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e sincero. Obrigado por mais um dia, por mais uma chance de confiar no Teu amor e descansar nas Tuas promessas. Obrigado porque mesmo quando não vejo, o Senhor está agindo. Obrigado pelas pequenas provas diárias do Teu cuidado, pela Tua presença constante, pelo fôlego de vida que me sustenta. Hoje eu quero Te entregar tudo. Entregar o caminho, os planos, os medos, as incertezas, os sonhos e até as lágrimas que por vezes escondo. Como diz no livro de Salmos, capítulo 37 e verso 5.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É isso que eu faço agora, Senhor. Eu entrego porque já entendi que não posso controlar tudo. Eu confio porque sei que tu vês além do que eu posso enxergar. E eu espero, porque o teu tempo é perfeito. Cuida dos detalhes que eu não alcanço, das conversas que não ouvi, dos bastidores que não conheço, das respostas que ainda não chegaram. Cuida das pessoas que amo, da minha casa, do meu trabalho, da minha saúde, das decisões que preciso tomar. Dá-me paz, Senhor, a tua paz que não depende das circunstâncias, mas do teu espírito. Mesmo em silêncio, eu sei que estás preparando algo. Mesmo na espera, eu sei que estás comigo. Eu declaro que a tua fidelidade é maior que minhas dúvidas e que o teu amor me sustenta todos os dias. Por isso, Senhor, eu te louvo. Mesmo sem entender tudo, eu escolho confiar e sei que, no final, tudo cooperará para o meu bem, porque eu te amo e te pertenço. Amém. Conclusão e chamada para a ação. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários com fé: Senhor, cuida dos detalhes que eu não alcanço. Compartilhe essa mensagem com alguém que está vivendo um tempo de incerteza. E se você deseja continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e renovam sua esperança, inscreva-se no canal. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê paz, hoje e sempre.